boa noite, família real. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Já vai compartilhando aí com a galera. Já estamos ao vivo para o nosso bate-papo aqui com o apóstolo Daniel, com a apóstola Ana, para a gente entender um pouco mais sobre esse projeto do Família Real, entender qual o propósito, o que é na verdade. Então já vai compartilhando aí com as pessoas. Boa noite para quem já está chegando. Tem uma galera chegando aí. Já vai avisando todo mundo que já estamos ao vivo. Raíssa já entrou aí. Cristina. Já vai avisando todo mundo que a gente já está ao vivo. E nesse bate-papo a gente vai procurar entender um pouco sobre esse DNA do Família Real. O que é o Família Real? Qual o propósito do Família Real? Tudo isso a gente vai falar hoje. Boa noite, Ariana, também já entrou aí. E eu creio que realmente vai ser um tempo precioso aí. Já estou aqui com as perguntinhas para os nossos apóstolos, para a gente poder mergulhar nessa revelação que o Senhor tem trazido sobre eles nesse tempo. Eles que são os mentores aí do Família Real, vão poder compartilhar um pouco conosco daquilo que o Senhor colocou nesse tempo. Então vamos lá. Vou colocar eles aqui na conversa já, para a gente começar esse bate-papo. Que a gente possa entender melhor como é isso aí. Tem muita gente já perguntando para a gente nas redes sociais o que é o Família Real, e hoje a gente vai poder conversar. Boa noite! E aí, galera? E aí, Família Real? Boa noite! Já estamos aqui com vocês. Com os apóstolos, para o nosso bate-papo, para a gente entender melhor o que é o Família Real, qual o propósito do Família Real, aquilo que o Senhor tem compartilhado com eles nesse tempo. Boa noite, apóstola. Boa noite, apóstolo. Boa noite a todos que estão chegando aí. Deus abençoe a vida de vocês, que seja um tempo muito precioso, que realmente a gente possa aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre Família Real, né? Você que tem participado aí já em várias coisas e ainda não conseguiu compreender a totalidade do que é Família Real, nós estamos aqui para bater um papinho com você, tirar algumas dúvidas e expandir o nosso entendimento hoje. Amém? Boa noite, família. Vamos bater um bom papo hoje aqui, responder algumas perguntas. Vamos mergulhar no que é essa palavra profética aí, Família Real. Mas uma coisa é certa, já quero dizer. Nós vamos mudar o mundo. Isso aí. Então, vamos lá. Sem mais delongas, sem mais demoras. Porque quem não jantou vai querer jantar e tal, né?
Acho que já está todo Daqui a mundo. pouco eu vou jantar. Né? Quem está com sono vai querer dormir. Tem muita gente, apóstolo, já perguntando a gente sobre família real nas redes sociais. Então, queria que vocês pudessem comentar um pouquinho como nasceu Família Real. Bom, isso aí eu vou deixar para você, Ana, que você é melhor de história do que eu, né? Com certeza eu vou esquecer algum detalhe se for contar a história aqui. Na verdade, quando Família Real nasceu, a gente não tinha o mínimo entendimento da amplitude do que seria isso. Nós estávamos passando por um tempo de reinvenção das nossas vidas pessoais, de reinvenção no Ministério Apostólico Nova Geração. E, se eu não me engano, foi em janeiro de 2011 que nós fomos a uma conferência na cidade de Sapiranga, lá no Rio Grande do Sul, na Igreja Internacional da Colheita, pastora Vânia, uma amiga nossa. Mas também teve várias visões, né, antes disso, né? Sim. Essa é a mais importante. Essa é Senão vai a noite toda. Essa é que nos dá maior amplitude do entendimento do que seja família real, né? Então, nós estávamos lá num seminário para pastores de uma semana, né, debaixo de várias ministrações. E numa tarde nós fomos ministrados, né, sobre o profético. E depois da ministração, nós fomos separados em grupos para que pudéssemos experimentar um pouco o profético. Daí fomos eu e Daniel, e tinha uma jovem conosco, e ela estava ali, então, para liberar algo sobre a nossa vida. Nós oramos um tempo com ela, e depois ela disse que tinha tido uma visão com a gente. E ela disse que ela via um barco, né? Um barco pequeno, simples, e que nesse barco estava a nossa família. Na época, né? Eu, Daniel, Jonathan e Jennifer. E esse barco, ele estava atravessando o mar. E ela dizia que esse mar, ele começava a se tornar numa geleira. Começava bem fina, a camada bem fina de gelo. E conforme a gente ia cortando essa camada de gelo, né, a gente ia entrando mar adentro, essa camada de gelo, ela ia ficando mais espessa. Ela ia ficando mais densa, mais difícil de atravessar aquele mar. E daí ela disse que ela entendia que naquela visão o barco seria o nosso ministério. O nosso ministério, que seria o ministério em família, porque estávamos todos nós, né, nós 4, dentro desse barco. Então, o barco seria o nosso ministério. E aquela geleira, né, até bem interessante, a gente não tinha muito essa dimensão, esse entendimento naquela época, né, há 9 anos atrás. Ela dizia que aquela geleira era a religiosidade. Hoje, quando a gente fala dessa visão, quando a gente traz à luz essa visão, a gente entende muito bem o que aquilo representava. Porque, na verdade, o nosso ministério, ele vem nesse ritmo de realmente quebrar a religiosidade. Então, o Família Real... Religiosidade essa que também estava até mais forte dentro de nós. A gente só não sabia que essa geleira estava, em primeiro lugar, estava dentro da gente. Essa geleira era bem espessa, por sinal, dentro de nós, né? Porque hoje, quando a gente olha, né, para trás e vê o formato que a gente viveu, né, de igreja, a estrutura, né, que vivíamos naquela época também, e um pouco depois a gente vê que a gente vivia numa religiosidade. Então, assim, essa visão em 2011, ela foi muito pontual para nós, e ela é
bem profética no que diz respeito à família real. Porque quando realmente o nosso entendimento expandiu para viver a família real, a gente entende que a nossa maior guerra hoje é contra a religiosidade. Hoje nós existimos para romper com a religiosidade e trazer uma liberdade ao povo de Deus, né? Uma liberdade na mente, né? Uma liberdade na maneira de adorar o Senhor, uma liberdade como filho do reino sobre a terra. Né? Pode lembrar também aquela palavra, né, que eu recebi, a palavra que eu recebi do Senhor nessa caminhada toda aí, que já tem anos, porque eu acredito que a maior dificuldade de acabar com, de você ir destruindo a religiosidade, a maior dificuldade é você mesmo, é dentro de você mesmo. Eu me lembro quando Deus então falou comigo que eu tinha que libertar os filhos. Né? Nessa caminhada aí, Deus falou, liberte meus filhos. Eu falei, mas libertar de quê? Eles estão tão... E a igreja estava bem animada nessa época, crescente e tal. E Deus então falou, liberte meus filhos. Aí eu perguntei, mas Deus, libertar os filhos de quem? Estão ali felizes, estão ganhando, fazendo discípulos. Aí Deus falou assim, liberta de você. E aí eu falei, de mim? Deixe meus filhos ir adorar o rei. Então aí eu pude ver que a minha liderança também estava pautada dentro de uma religiosidade, né? Dentro de uma hierarquia, dentro de um domínio, e que eu lembro até que o Dandu que deu a palavra para nós, vocês estão construindo uma Babilônia, né? Vocês estão edificando uma Babilônia. A princípio nos assustou bastante, mas quando há uma revelação de Deus, e nós tínhamos esta visão aí do barquinho, quando tem uma visão de Deus, as coisas entram com facilidade e realmente vão quebrando os seus paradigmas, vão quebrando a sua maneira de ver o mundo e ver as pessoas, né? E nos levando com propósito. Eu lembro também que um dia nós estávamos na reunião ali na comunidade de São Mateus, eu estava no púlpito olhando para a igreja, né, adorando, e eu virei para Daniel e eu falei, eu quero uma igreja nova. E a gente estava vivendo um tempo muito bom como igreja. Mas aquilo veio de dentro de mim, não foi algo que eu pensei e nem formulei como seria essa igreja nova. Mas simplesmente eu disse, eu quero uma igreja nova. E eu não tinha dimensão. O que era uma igreja nova? O que seria uma igreja nova? O que seria diferente daquilo que a gente estava vivendo, se a gente... Naquela época tinha um povo feliz, que adorava a Deus, que dançava, que se expressava, né? A gente formando líderes que estavam ministrando, exercendo seus ministérios. O que seria uma igreja nova? Eu não sabia o que era. Simplesmente saiu de dentro de mim aquilo, né? Como jorrando do Espírito através dos meus lábios. Eu quero uma igreja nova. Mas não tínhamos a dimensão do que seria isso, essa igreja nova. E hoje a gente entende que essa igreja nova é essa igreja que vive sem a religiosidade, uma igreja livre, uma igreja que vai além de uma placa, de uma denominação, porque nós estamos falando do reino de Deus. Nós estamos falando do corpo de Cristo na terra. Então, assim, vários momentos da nossa vida foi bem pontual essa questão do que nós vivemos hoje, que é a família real. Sem a gente ter o entendimento, sem a gente ter formulado isso, sentada, não, vai ser assim, assim. Não, a gente veio com várias coisas, palavras, entendimento, e hoje a gente chega na família real, que é o que a gente tem vivido hoje. Entendi. E como vocês pretendem desenvolver esse projeto de família real? Isso é uma boa pergunta. Acho que é bom a gente ressaltar um pouquinho, por exemplo, esses desejos, para depois
esses desejos que nós temos, né, que foi plantado, que a Ana falou no nosso coração, a gente revisar um pouquinho esses desejos que Deus colocou em nossas vidas, né? Que ela falou, por exemplo, vivenciar uma igreja que fosse muito mais que uma instituição, né? Ou seja, uma comunidade relacional, uma família onde Cristo realmente fosse o centro, né? Porque hoje nós temos muito humanismo, né? O humanismo é o centro ainda, até mesmo em muitas igrejas, que às vezes se caracterizam pela hierarquia, a hierarquia é muito forte, que até eu já vivi, já implantei isso, né? Nós já implantamos isso, uma hierarquia. Então, deseja vivenciar uma igreja que vá além da instituição, que se aproxime, não ser o melhor nessa ideia, mas nós temos desejo de nos aproximar mais daquilo que nós entendemos ser a igreja de Cristo, né? Que Cristo sonhou na Terra, entendeu? Então, esse é um dos desejos. Temos também outros desejos que é onde todos entendem-se ministros. Porque a gente vê uma dependência, por exemplo, que eu também, ela também, nós, quando estava mais, com a mente mais bloqueada, fechada, que é onde uma igreja dependente de uma pessoa, né, centrada num pastor, onde as pessoas não entendem que todos nós somos ministros iguais, todos nós podemos ministrar a Deus, né? Todos nós podemos usar os nossos dons. Outro desejo que nós temos também é ter uma maneira de viver vibrante, né? E que seja orgânica, ou seja, o que é orgânico? Orgânico é sem precisar nada externo para revelar. Na verdade, nós queremos que a igreja manifeste que ela é naturalmente, entendeu? Que ela libere isso. E principalmente esse governo de uns sobre os outros aí, que hoje nos causa muita reflexão daquilo que nós mesmos fizemos, entendeu? Porque esse governo de uns sobre os outros inibe essa questão dos ministros, né? De todos serem ministros. E um povo dependente. E aí, uma comunidade, ou seja, o povo que passe a olhar também o mundo, a humanidade, né? Que foi criada à imagem de Deus. Isso foi uma mudança bem radical na nossa mente, a nossa forma de pensar, que foi olhar para a humanidade como sendo a imagem e semelhança de Deus, né? E nós precisamos chamar toda a humanidade, que são filhos da humanidade, não são filhos adotados em Cristo, mas são filhos da humanidade, e Deus os ama, seja ele qual for, que cor, raça, tribo, seja quem for, tenha o estilo de vida que for, são filhos da humanidade, que nós precisamos então amá-los e chamar toda a humanidade a voltar para a casa do Pai. Talvez essa foi uma das visões, assim, uma mudança de paradigma muito forte, porque nós paramos de olhar a placa, paramos de olhar a nova geração em si, né, que é a comunidade que nós fazemos parte, paramos de olhar aquela plaquinha, de trazer as pessoas para dentro de uma caixa que nós chamávamos de igreja, né, e, na verdade, eram as paredes, no lugar de encontro, no lugar de reunião, mas sim sair por aí, aonde estivermos, e chamarmos os filhos volte para casa, filhos, né? Então, esses desejos são bons para a gente dizer, na verdade, como é que a gente pretende desenvolver. A gente tem que frisar bem isso aí, né? Porque depois dessa história que a Ana contou, veio a expansão, né? Com esses desejos todos no coração, veio a expansão, né? Ou o desejo de expansão. E esse desejo de expansão se efetuou quando o apóstolo Victor, na conferência em São Paulo, impôs as mãos sobre a Ana e disse assim: caiu o monte do Rio de Janeiro. Aí que a coisa... né? Então, lá atrás nós tivemos o Dan, nós tivemos profetizando, e nessa expansão foi quando o apóstolo Victor colocou a mão sobre a Ana e disse assim: caiu o monte do Rio de Janeiro. Aí nossa vida teve uma reviravolta, né? Porque nós mudamos aqui para Joinville,
Mudamos para Joinville como família e não dá agora para contar a história toda dessa mudança, de mala no carro, de o apóstolo Alexandre nos recebendo, a gente dormindo lá na casa dele, né? A apóstola Lúcia, já falecida, para nossa tristeza, né? E falecida, nos recebendo lá na casa e tal, com muito amor e carinho. Foi uma doideira, mas a gente conta. E foi aí, então, que, quando nós pisamos em Joinville, que nós nos tornamos uma comunidade realmente apostólica, e a nossa vida começou a viver, na verdade, nessa dimensão apostólica, e veio esse desejo, então, expandir esses sonhos, esses desejos, essas visões, expandir o reino de Deus, né, através disso que hoje nós chamamos de família real, que é uma tentativa também, além daquilo que eu já vou dizer, é uma tentativa também de retornar a metáfora, né? A metáfora da família, que é a mais falada no Novo Testamento a respeito do que é ser igreja. Então, se nós pudéssemos resumir tudo isso, nós temos um desejo muito grande hoje, é que a terra seja igual ao céu. Então, nós queremos um lugar de harmonia. Nós acreditamos que a terra, né, isso vai se concretizar, é claro, com a vinda do grande rei, né, Jesus, mas enquanto ele não vem, nós desejamos e vamos trabalhar para isso, para que a terra seja igual ao céu, a terra seja um lugar de harmonia, de paz, de restauração. Onde nós pudermos levar isso, nós vamos levar. Então, tudo que está descrito em Apocalipse 21, nós queremos. Então, respondendo um pouco mais firme a sua pergunta, mais diretamente, né, de como nós vamos expandir isso aí, de como nós vamos... quais serão nossas ações, né, pode dizer assim, desenvolver isso aí. Bom, o nosso ministério é um ministério de educação, treinamento e desenvolvimento, basicamente. Agora, o ministério apostólico, ele tem algumas coisas que estão presentes no ministério apostólico, que é levar os fundamentos do reino, né, do reino de Deus, e paternidade aos homens, paternidade de Deus, né, que é outro engano aí que está gerando uma hierarquia também de novo, né? É a paternidade de Deus, não é a paternidade dos homens. Os homens são representantes dessa paternidade através do discipulado e tal, paterno e tal, mas só um pai que é o Senhor, né? Só um pai que é Deus. Já estão criando outra religiãozinha particular aí, né? Nesse negócio. Já estão criando outra religiãozinha particular. Estamos voltando de novo ao outro velho, um outro nome. Então, a paternidade de Deus aos homens, gerar comunidades do reino. E quando a gente fala comunidade do reino, às vezes a pessoa pensa, é outra denominação, a família real, é isso? Não. A comunidade do reino aqui são, na verdade, são os filhos da humanidade que nós vamos chamar para voltar à casa do Pai. São comunidades mesmo. E a gente entende que não tem como escapar do fato de que pessoas vão se reunir no mesmo lugar. Famílias vão se reunir no mesmo lugar. Isso é uma comunidade. A comunidade, ela é feita de famílias. Então, a gente entende que quando as famílias elas vão para um local e se reúnem para adorar a Deus, para cultuar, para estudar, para orar, ali é uma comunidade. E isso sempre vai existir. Nós não estamos fazendo, a proposta de não existir mais, comunidades, templos, nada disso. Porque talvez alguém pense assim, agora é uma nova pregação, não tem mais... Vamos destruir tudo. Não tem mais tempo, vamos destruir tudo, Vai acabar o dia, mas... Agora, a verdade é que não tem jeito. Quando existem famílias que amam ao Senhor e essas famílias se reúnem no local, ali é uma comunidade. E ali elas vão ter ministérios, elas vão fazer cultos, elas vão chamar pessoas, é uma comunidade. E essa comunidade, ela vai além até dos
elas vão ser uma influência, porque uma das coisas que nós almejamos, sonhamos, é que cada um desses ministros seja uma influência nas áreas da sociedade. Nosso ministério é de treinar, de desenvolver, de educar segundo a cultura do reino. Então nós queremos ver vários influencers aí espalhado, né? Espalhado aí na terra aí, seja ele um apóstolo médico, um profeta farmacêutico, um profeta carpinteiro, e aí vai. Então, quando nós falamos de comunidades para o reino, nós estamos pensando aqui, por exemplo, Rio Bonito. Rio Bonito é uma comunidade formada de várias famílias. Então, nós queremos essas famílias todas, em nome de Jesus, vivendo a cultura do reino. Né? É um sonho. A utopia é isso aí, bom. Mas enquanto Jesus não vem, a gente vai fazer a nossa parte. Outra ação apostólica também é proclamar o evangelho sobrenatural do reino de Deus. Hoje tem se falado muito do evangelho filosófico, boas pregações, né? E isso tudo é muito bom. Mas o evangelho que a gente vê Jesus ministrando é um evangelho sobrenatural. Senão a gente vai virar Tem muitas ações sociais hoje, que show, né? Ações e serviços sociais, para os que gostam de fazer essa diferenciação aí. Né? E muito bom. Só que nós não somos uma ONG. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação. E só se Deus se revelar ao homem é que esse homem é transformado. Não há nenhuma ação nossa que possa nos fazer conhecer Deus. Então nós precisamos do sobrenatural. Nós precisamos da revelação de Deus. E Deus tem as suas diversas formas de se revelar. E uma delas são através dos sinais, prodígios. A maior revelação é Cristo Jesus, Senhor. Se revela no Espírito Santo através do nosso caráter, através da nossa vida. Mas também os sinais, os prodígios, nós cremos que eles têm que acompanhar, eles acompanham uma igreja que nasceu apostólica e vai morrer apostólica. Né? E apostólico nada mais é do que ser enviado. Nós somos enviados ao mundo, enviados às nações, enviados às comunidades, aos pobres, aos oprimidos, aos doentes. Porque os sãos, disse o nosso Senhor, não precisam de médico. E a última coisa é que nós vamos desenvolver isso também ativando ministérios. Né? Nós acreditamos no fundamento dos 5 ministérios, que não são os bambambam nem os serosos, né? Os semideuses, nada disso. Mas são ministérios para edificação do corpo de Cristo. São bases. Porque com o crescimento da igreja, né? A Bíblia diz que Jesus desceu às profundezas da terra, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Daí lá fala, né? A uns Deus deu apóstolos, a uns deu... para que depois, com o crescimento e expansão da igreja, vários outros dons, de acordo com a necessidade. A necessidade aí fez a demanda. Várias áreas, Deus foi suprindo a igreja. Mas o fundamento é os 5 ministérios. E nós acreditamos nisso. Então, nós acreditamos que isso pode ser ativado. Né? E nós queremos, então, ajudar as pessoas, cooperar com Cristo, para que esses dons e ministérios que estão o povo de Deus aí sejam ativados para a glória de Deus. Então é mais ou menos isso. Mas tudo isso com base naquilo que nós somos. Nós somos educadores, treinadores e desenvolvedores de pessoas. Cooperamos com isso. Essa é a nossa área, nossa praia. Educar, treinar e desenvolver. Eu entendo que família real é um cooperador de Deus para a restauração de todas as coisas na Terra. Eu entendo a história e eu sei que nós estamos voltando para o início, né? Voltando para o propósito original de Deus. Né? Isso é muito forte hoje na Terra. Né? A gente entende muito esse texto de Atos hoje, né? Da restauração de todas as coisas. Né? Quando Paulo fala também que
a natureza ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, né? Porque ela quer ser restaurada, ela quer voltar à origem, né? Ela quer voltar a ser como era quando Deus fez todas as coisas. Então, eu entendo, né, que a família real hoje coopera com Deus na Terra para essa restauração de todas as coisas. E que não somos só nós, né? Nós somos cooperadores, mas hoje, no mundo inteiro, já tem sido levantado homens, mulheres, para trazer essa realidade que nós estamos falando aqui, para trazer essa proposta que nós estamos falando aqui, né? Nós estamos falando do que aconteceu com a nossa vida. E o que aconteceu com a nossa vida, eu entendo que é um chamamento de Deus para nós cooperarmos com Ele. Mas em várias partes do mundo, isso hoje já está acontecendo. Eu fico assim maravilhada de ver quantos jovens hoje, né, estão pregando a palavra de Deus, né, com autoridade, com unção, né, quantos intercessores estão sendo levantados. Profetas apóstolos, jovens, no mundo inteiro. Né? Então, fazendo assim, rebuliço. E assim, caindo realmente essa questão denominacional, porque pessoas do mundo inteiro conseguem se reunir num evento para proclamar a salvação, para orar pelos enfermos. Então, a gente vê que isso é um movimento de Deus na Terra para a restauração de todas as coisas. Então, dentro da nossa palavra, a gente precisa deixar muito claro isso, que nós só somos colaboradores de Deus para a restauração de todas as coisas, dentro desta visão de estabelecer os fundamentos do reino, de falar sobre a paternidade de Deus aos colaboradores homens, velhinhos, né? De, sim, gerarmos comunidades do reino que vão, né, ativar os seus serviços, que vão ter uma proclamação sobrenatural. Então, nós só somos colaboradores, somos mais um no meio, né, desse grande chamamento, desse grande shofar de Deus que toca sobre a terra para a restauração de todas as coisas. Cada vez mais perto estamos disso. Aí alguém pode dizer, mas tudo que o senhor fez estava errado, ou o que eu estou fazendo. Não, não é que está errado, querido. Você é uma construção. Você tem que dar glória a Deus, e eu dou glória a Deus, porque eu venho sendo restaurado. Eu estou com 51, e Deus ainda está com misericórdia comigo, e está me restaurando. E Deus está restaurando. Então não é que o que fez estava errado. É a história, a evolução da humanidade e a evolução da revelação. Então a história, você está vivendo os dias de história. E nesses dias de história, Deus está sendo gracioso com você e mudando a sua mentalidade. Você está passando por uma metanoia, uma transformação de mente, que eu também estou, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade, não minha e nem sua, mas vontade de Deus. Então a gente está em transformação. Dá glória a Deus e acabou. Dá glória a Deus pelo que você viveu, tenha a mente aberta. Amém? Deixa o Senhor falar, tirar as caraminholas, tirar as religiões da sua cabeça, a religiosidade, que é para você não ficar pirado nesse tempo de muita coisa vai ser transformada e não tem jeito. Até o Messias vir, até o Senhor, até a grande Jerusalém descer sobre a terra, filhão. Se prepara, porque agora mesmo, por exemplo, nós vemos gente ministrando ceia em casa, sem o diácono. Olha só que coisa louca. Doideira, cadê o diácono para ministrar ceia? As famílias é que ministraram ceia em casa. Olha só a quebra de paradigmas, olha que coisa que está acontecendo todo mundo fazendo live. Não está precisando do pastor para fazer live. Eu vejo que nós oramos tanto, né? Várias pessoas, né, no mundo, pessoas se levantaram em intercessão, pedindo ao Senhor espírito de revelação, e isso veio como uma avalanche sobre nós, né? Essa revelação do reino de Deus, ela está entrando em nós hoje como nunca antes na história. Então,
Deus colocou nos lábios dos profetas orar alinhado à palavra, pedindo espírito de revelação. Nós lançamos isso na atmosfera. Toma ali então. E o céu se abriu e a revelação veio, né? A revelação do reino veio e está tomando o mundo inteiro. O mundo inteiro. Eu acho engraçado agora que minha filha chega e fala assim, mas pai, você é muito religioso. Eu falei, é mesmo, filho? Fazer o quê? Dá uma escorregada de vez em quando. De vez em quando uma escorregada. É muito engraçado que a gente às vezes se pega falando alguma coisa e para assim, não, mas não é mais desse jeito, né? Não é mais dessa forma, né? E eu fico assim muito feliz, né, desse entendimento, está entrando nas nossas vidas, está entrando na vida das pessoas que a gente toca, né? Povo livre, liberte meu povo, deixa o povo ir adorar o rei. Uma das nossas grandes alegrias é ver como os irmãos ali, Nova Geração no Rio, eles têm se movido como igreja, né? Porque caiu toda aquela banca. Caindo, tá caindo, né? Tá caindo, né? Tá caindo. Toda aquela banca, né, de ter um protagonista, né, só ali fazendo, realizando, e a gente vê aquele povo simples, né, orando, sabe? Eu fico maravilhada quando eu vejo uma pessoa simples, sem título nenhum, sabe? Ali fazendo uma live de oração, fazendo o que ela sabe fazer, né? Dando para Deus aquilo que ela sabe dar, dando para o mundo aquilo que ela sabe dar. Pastoreando pessoas. Né? Cuidando de pessoas, né? Ganhando vidas, fazendo grupos caseiros, enfim, né? Pessoas que talvez numa outra realidade não teria chance, não teria oportunidade, seria mais um sentado no banco de igreja. E as pessoas se realizam, vivendo o propósito delas, vivendo o chamamento delas na terra. Então, assim, é gratificante. Então, mais ainda dá vontade que isso tome a terra inteira. Mas ela está começando a ensinar, já está vendo? Já dá uma vontade, já. Estou aqui começando a dar uns beliscões. Eu estou dando uns apertões aqui para ver se para, mas não tem jeito não. Ou eu falo, ou eu não falo. Muito bom, muito bom. Bom, para a gente fechar também, né? Vocês falaram um pouquinho sobre como nasceu a Família Real, falaram um pouco também sobre como desenvolver, né, esse projeto, alguns desejos. Uma das coisas que eu esqueci de desenvolver é gerar igrejas, né? Eu falei, né? Cheguei a falar. Comunidades, né? Falou. Então, assim, para a gente fechar, como que vocês... como que a gente pode definir, então, Família Real para quem tá nos assistindo? Resumão, assim. Bom, eu só vou definir, fazer um resumão se os coraçõezinhos começarem a subir aí, senão tá valendo a pena. Tá valendo a pena, hein, galera? Se tá valendo a pena, deixa eu ver coraçõezinhos subirem aí, deixa eu ver. Tem que subir coraçãozinho aí pra... Senão não vai ter resposta. No Instagram tem que subir bastante coraçãozinho, deixa eu ver. Ih, nenhum. Tá fraco. Aí, começou. Agora sim, agora começou a subir. Agora tá valendo a pena, vi que tá valendo a pena aí. Ó, tem nos comentários também tem uns coraçãozinhos aí. Então, pra gente fechar, né? Essa pergunta? Sim. Eu tinha um pessoal que dizia assim, quando a gente fala assim, vai fechar, tem que colocar... Então, se você acha que é porque vai fechar, coloca aí Vai acabar já, subindo coloca o coração, aí tá subindo o coração. Pode ser assim, o que significa quando o pastor fala que vai acabar? Significa nada, né? Porque está só começando, né? Então, queridos,
como é que nós podemos, então, definir o que é a família real? Olha lá, colocaram lá, ó. Poxa, lá. Mas já. Mas já, olha lá. Se a gente não para pela gente, né? Bom, antes que... Né? Nós podemos dizer que família real, primeiro, é uma palavra. É uma palavra que pede uma ação. Ok? Então, para que vocês entendam aí, é uma palavra que pede uma ação. A palavra que nós falamos no início. Liberte meus filhos, velho. Então, os cabeçudos vão tudo ser libertos, que nem eu. Né? Brincadeira. Então, nós vamos passar por uma metanoia. E o Senhor falou, vai e liberte os filhos e deixe eles adorar o rei. E de que era essa palavra? É daquilo que os prende, né? Da religiosidade que os prende. De serem livres, de viverem o propósito. Então, essa é a palavra que nós temos. E sabemos que a geleira vai ficar cada vez mais espessa, mais difícil. Está ficando. E tá ficando. Posso garantir, né? Podemos garantir que está ficando. Há muita gente presa. Entendeu? E até mesmo se torna assim obstáculos para nós avançarmos. Nós temos visto nesse tempo obstáculos para nós avançarmos nesse entendimento. Então, existe uma resistência para nós rompermos. Então, às vezes, assim, você pensa, não vale a pena, vamos parar com isso, né? Porque está difícil demais. Né? Vamos pular do barco, né? Ou vamos voltar com o barco para trás, porque o obstáculo é quase intransponível. Mas na visão era assim, na palavra profética era assim. Ficaria mais espessa, a ponto do barco ter dificuldades de romper. Né? Então, a gente vê que essa geleira também, ela se torna obstáculo para nós avançarmos. Né? E a gente tem percebido nesse tempo isso. Por isso que a gente precisa muito dos intercessores. As pessoas, né, que têm esse chamamento de uma forma mais específica. Porque os obstáculos são grandes para nós avançarmos. A segunda coisa ela é uma missão também. A missão de levar o evangelho do reino a todas as nações e gerar comunidades do reino. Então, vocês vão nos ver nos movendo muito como uma missão. Agora mesmo vamos estar lá em Joaquim Gomes, em outubro. Alguns irão para Joaquim Gomes. Queremos estar em outros lugares. Queremos investir também em lugares que nós não podemos ir. Então, ela é uma missão, sim. Queremos investir em pessoas que estão fazendo trabalhos sérios em outros lugares do mundo. Queremos investir neles com oração e também financeiramente. Então, eu creio que Deus vai nos levar a isso. Então, nós somos uma missão. Também nós somos uma plataforma de lançamento, de ativação ministerial, sem denominações, ok? Então, onde tiver alguém ou um grupo de pessoas ou uma denominação, para que as pessoas entendam, ou uma comunidade local, que nós possamos ter relacionamento e levar os nossos ministérios, as equipes, para que aconteça uma ativação dos ministérios, nós vamos fazer isso. Então, é uma plataforma de lançamento, pode ser uma pessoa também, um jovem, nós vamos lançar, né? Colocar no arco, né? E lançar para as nações. Liberte o meu povo. Essa sempre será a palavra que vai ser seguida
família real. Então, em breve nós teremos equipes apostólicas fazendo isso. Enfim, nós somos a família do grande rei. Por isso que, quando eu falo família real, eu não estou falando para um grupo com um rótulo. Eu estou falando para todo o corpo de Cristo. Nós estamos falando para todo o corpo de Cristo. Não é um rótulo. Família real é a metáfora da família. É na palavra. Metáfora da igreja como família. Então nós somos a família do grande rei, redescobrindo o reino de Deus. E vamos nesse caminho. Todos nós, acho que a igreja de Jesus na terra vai para esse caminho. É o caminho de redescobrir o reino de Deus. Não tem volta. Vamos lá. Vamos deixar o Senhor abrir, né? E a nossa mente passar por essa metanoia. Nós vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Passamos por uma techuvá. Vamos voltar ao início. Vamos voltar ao Éden. A ideia original do céu. Amém? Não sei se alguém vai ficar tempo de alguém perguntar alguma coisa aí, não? Tem alguma pergunta aí? Até agora eu não vi nenhuma pergunta aqui, não. Só a galera mandando foguinho. Amém, amém, pra cima, tacar fogo. Alguém tem alguma pergunta? Eu costumo dizer que se não tem nenhuma pergunta, ou a gente falou muito bem ou ninguém entendeu nada. O pessoal está concordando. Acho que eles entenderam bem hoje. Taca fogo pra cima. Pode acabar não, que eu cheguei atrasada. Acho que fica aí gravado, né? Fica um pouquinho mais nessa. Fica 24 horas aqui. 24 horas gravado aí, galera. Quem não viu pode rever depois. Eu acho que todos entenderam. Alguma pergunta aí, povo? Aproveita. Então já cansaram da gente já. Pra cima. Pra cima. Galera, confirma. Aí, tem perguntinha, viu? Estou vendo aí o... Como podemos cooperar com família real? Raíssa. Bom, acho que a primeira cooperação é sendo uma família real. Sendo uma família real. Você, a partir da sua casa, que é o projeto original de Deus para tomar as comunidades, você, a partir da sua casa, você viver os valores do reino, e aí depois, você e sua casa se enganjar na sociedade com a sua profissão, seus estudos, aonde o Senhor te colocar, você se enganjar na sociedade, se enganjar nas necessidades da sociedade, né? Saber quais são as necessidades da sua comunidade, e aí naturalmente você vai ser uma influência. Então, se você, primeiro, a partir da sua casa, vive a cultura do reino, sua família se enganja na sociedade, com a sua profissão, com os seus estudos, seja onde for, você se enganja na sociedade, levando essa cultura do reino, naturalmente as comunidades viverão a realidade do que é ser uma família do grande rei. Porque elas vão crer em Jesus, né, manifestam através da sua vida e vão fazer parte da família. Então, se você quer cooperar com a família real, seja uma família real. Também vivendo quem você é em Deus, o seu propósito. Né? Se você é
profeta, se você é mestre, se você é um pastor, se você é apóstolo. Você entender quem você é e ser. Ser aquilo que você recebeu de Deus para se mover na terra. Não querer ser outra coisa a não ser aquilo que Deus te chamou para ser. Então, viver na sua essência. Viver na sua essência. E se não conseguir, né, contrata o coach que ele vai te ajudar. Né, o coach Daniel Lopes. Ele te ajuda. Isso aí. Tem uma outra pergunta aqui. Quem pode se envolver no Família Real? Da Beatriz. Acho que é o projeto mais diretamente, né? Quer saber o projeto Família Real? Quem pode se envolver? Todo o corpo de Cristo. Qualquer um que quiser. Claro, nós vamos ter uma equipe apostólica para ajudar vocês, né? Claro, sempre tem. Aqueles que já são influencers, aqueles que já estão destacando mais para ajudar, para cooperar com você, mas qualquer um pode. Tanto que é que não foi possível, mas nessa viagem em outubro iriam pessoas. Né? Tem um apóstolo Paulo que me chamou para ir em Minas, falou comigo esse tempo aí no Facebook, eu tenho que entrar em contato com ele, por exemplo. Podemos fazer uma caravana e ir lá para Minas, lá naqueles cantão lá, seja de que denominação for. Você se entende como cooperador do reino, todo mundo pode ajudar. Mas uma equipe vai ter para cooperar com vocês. E uma última aqui. Família Real está ligada à palavra profética que nos foi dada quando o Senhor falou que cada casa é um Éden? Edna? Opa, totalmente. Porque, como nós falamos, o nosso desejo é ver a metáfora, que na verdade é uma palavra profética, né? Mas no português, metáfora da família, igreja como família, ser restaurada. E como é